Olá, minha querida, meu querido, tudo bem com você? Como é que você está? Como é que foi a sua semana? Viu como ela passou rápida? Semana passada, 7 dias, nós finalizamos um trimestre maravilhoso sobre o livro de Éfeso. E agora, uma lição fantástica. Se você não tem essa lição ainda, por favor, manda um recadinho para a gente, solicita a sua lição, que nós vamos dar um jeitinho de arrumar uma para ti, tá? Novo trimestre, lição fantástica, a missão de Deus, minha missão. Aqui a gente vai ver muita coisa bonita, nós vamos ver vários atores da Bíblia, vários personagens da Bíblia, que vão nos ajudar a entender cada dia mais qual é a missão que Deus tem para mim e para você. Deus tem uma missão fantástica para mim e para você nesse trimestre. E uma coisinha, no finalzinho da lição, nós vamos fazer um desafio. A lição, cada semana, vai ter um desafio. Vale a pena você participar conosco. Se puder estudar na lição, se não tiver lição, liga para nós ou manda um recadinho, 359-9989-0500, repetindo, 359-9989-0500. Vai ser muito bom enviarmos para você uma lição se você não tiver. Agora, melhor ainda é ter você com a gente, toda semana participando de uma lição. Tá certo? Eu quero agradecer o Kevin, que mais uma vez está aqui com a gente. Kevin, muito obrigado. E já vocês vão ver quem são os nossos atores principais, nossos professores. Certo? Então, olha, muito bom ter você. Não esqueça, compartilhe, dá o seu joinha, aperta lá no joinha. Como é que fala, Kevin? Curta, compartilhe, certo? Indique para os amigos e aprenda. Certo? E se tiver alguma duvidazinha, alguma coisa que você viu na lição que nós não tocamos, manda para a gente lá no chat da gente. Aqui a lição, olha, eu vi esse daqui legal. A gente vai gostar muito de ler e orar por você, certo? Envie para a gente lá no nosso chat também pedido de oração. Se você quer que a gente ore com você por algum pedido, por alguma bênção por você. Tá? E vocês estão vendo hoje que eu estou com uma camiseta, tá certo? Depois nós vamos falar o que quer dizer essa camiseta. E nesse trimestre todinho, já que nós vamos falar de missão, nós vamos vir trajados em alguns momentos com camisetas que representam missão da igreja. Deus te abençoe. Vamos nessa? E agora eu quero te apresentar. E daí, meus amigos, como é bom ter vocês em mais um trimestre. Muito obrigado por terem aceito, tá? Como é que você está, Joel? Estamos bem, graças a Deus, né? Mais um trimestre aí para a gente analisar uma lição incrível, e uma lição que vai ser assim, muito... Eu vi ela ser uma lição muito didática, muito fácil de compreender, muito fácil da gente estar ali inserido nos temas, né? Que bom, né? Boa. Que bom. E um tema importantíssimo. Né? Que bom. E você, Elton? Sou muito feliz de estar aqui mais um trimestre, né? Uma lição passada que foi maravilhosa. Foi boa demais, né? E essa promete muito para todos nós, né? Então, estou muito feliz. Que Deus abençoe sempre. Eu não sei se eu vi direito, que eu sou meio atrapalhado. Normalmente a lição ela é de um autor, né? E essa lição não, né? Essa lição é um grupo. É a primeira vez que eu vejo. Uhum. É uma lição que é feita por um grupo de pessoas que fazem parte do evangelismo, da missão da igreja. Mundial, né? Mundial, isso, bem lembrado, da missão mundial. Então, a gente vai ver uma lição que tem uma visão mundial da obra de Deus. Você vai amar e você vai ficar mais feliz ainda sabendo que aonde você está, você pode ter a missão de Deus e fazer dela a sua missão. Tá bom? Tem algo que está no momento, aí que está na moda, né? Que é aquela expressão, lugar de fala. Eles têm, né? Lugar de fala, eu não concordo muito com isso, mas vamos lá. Né? Eu acho que todo lugar mundo... de fala é, por exemplo, determinada situação eu não posso dar opinião porque eu nunca passei por aquilo, então eu não posso dar opinião. Quando eu já passei por aquela situação, aí eu tenho o meu lugar de fala. Eu tenho autoridade, vamos dizer assim, para falar sobre o assunto. Bom, de certa forma, traz um peso maior o que é passado, né? O que eu falo realmente vai ter uma experiência maior, uma visão mais ampliada. Então, nós vamos ter
uma visão bem ampliada sobre o assunto aí, porque são pessoas... E é uma lição assim que vai mostrar prática, eu não né? contei, não, mas acho que tem umas 10 Muita pessoas gente, ali, é um grupo grande. Não contei, não, mais ou menos. Nós vamos contar na semana 10 que vem, a gente vai trazer os números para vocês certinho, que a gente viu que era tanta gente que a gente deixou para contar na semana que vem. Fechado? Elton, você ora para a gente? Vamos orar. Sempre lembre, tá? Cada vez que nós orarmos aqui, bota o teu pedido juntamente com a nossa oração com Deus, e nós vamos estar intercedendo com o Elton, também tá, Elton, e você, para que Deus atenda o seu pedido. Fechado? Ora para a gente, Elton. Querido Pai, maravilhoso Deus, agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, Senhor. Tivemos uma lição maravilhosa no trimestre passado e o Senhor nos ajudou a entendermos e temos a certeza que nesse que está iniciando, o Senhor vai nos ajudar mais uma vez. Amém. Teu Santo Espírito nos ilumine e que possamos entender e colocar em prática o Teu querer em nossas vidas. Amém. Que o Senhor abençoe de maneira especial todos aqueles que nos assistem, que querem também fazer parte dessa família maravilhosa de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor supra todas as necessidades e que o principal, que eles alcancem o conhecimento da Tua verdade. Amém, Senhor. Pedimos em nome por amor de Jesus. Amém. Amém. Bom, o título geral é Missão de Deus, Minha Missão. E hoje, essa semana, é a Missão de Deus nos alcança, parte 1. Olha só, a missão de Deus nos alcança. Vamos ver por que a missão de Deus nos alcança. Já para iniciar o verso, é o Gênesis 3, verso 9. Se você não tiver lição, você pode abrir sua Bíblia e ver se é isso mesmo. É bom constatar. Lembra dos bereanos? Os bereanos eram melhores que os tessalônicas, porque eles iam na Bíblia para ver se o que eles liam estava certo. Então, vê se eu estou certo. Vamos lá, Gênesis 3, verso 9. Começa assim: E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Que versinho, né? Que pergunta, né? Onde você está? Vamos lá. Em que contexto aconteceu tudo isso aqui? Como e por que chegou a essa pergunta? Quem quer começar de vocês dois? Pode ir, Joel. Quando a gente vai estudar um tema, aí a gente olha o verso bíblico, a passagem bíblica, com outro olhar, né? Quando eu me deparei assim, com essa pergunta tão simples, um texto tão simples, e eu fiquei olhando e pensando, eu cheguei a uma conclusão. Para mim, foi a pergunta mais importante que Deus fez para a humanidade. E faz Porque, todo ao mesmo dia, tempo, eu pensei assim, e se Deus não tivesse feito essa pergunta? Porque Deus, obviamente, sabia onde Adão estava. O contexto, como você colocou aí, é logo que o homem desobedeceu a Deus, provando do fruto do conhecimento do bem e do mal. Algumas coisas chamam a atenção ali, as atitudes seguidas, né? O homem, ele, ao ingerir o fruto, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos, eles perceberam que estavam nus e fizeram para eles ali uma roupa com aquela folhagem que tinha ali, né? Primeira lição para a gente, o homem, ele tenta resolver o problema do pecado, só que isso não havia possibilidade para isso. A segunda atitude do homem é se esconder da presença de Deus. E aí Deus, ele vem, ele sabe onde o homem está, e aí ele fala a seguinte pergunta: onde você está? E ela é muito profunda, porque ela vai despertar dentro do ser humano a situação na qual ele se colocou. Assim, uma criança, você chega lá, teu filho fez uma arte, e aí você já sabe quem fez aquilo ali. Só que você pergunta assim, quem que fez isso aqui? A criança, o que acontece com ela? A murcha se esconde. O peso, a responsabilidade, ela vai ser ampliada. Enquanto ela fez aquilo ali, ninguém falou nada, tem um momento que ela se esquece, passou, ela não está tão preocupada, ela fica criando um monte de argumento para falar o que aconteceu, mas quando a pergunta é feita, muda, né? Vem a responsabilidade, vem a consciência do que foi feito, e foi o que aconteceu no ser humano. Então, quando Deus fez essa pergunta, para mim foi a pergunta mais importante que Deus fez para a humanidade.
Amém. Que é uma pergunta que tinha o objetivo de quê? Resgatar. Isso é bom, né? Elton, essa pergunta, Elton, ela foi feita, como o Joel disse, Deus buscando um homem que já havia pecado. Exato. Então, essa pergunta, e Deus indo atrás, quando a gente lê o título da lição, a missão de Deus nos alcança, o que é isso? Essa pergunta, Deus indo atrás, chamando o homem. Pois é, então a gente pode imaginar assim que Deus poderia ter destruído, né, o ser humano, porque fez o que era contrário da vontade dele. Ou então ele poderia ter deixado e ficar o ser humano aí sofrendo por toda a eternidade, né, assim, uma coisa terrível, né? Mas ele faz o quê? Ele vai em busca para salvar, né, para resgatar. E isso mostra muito o caráter de Deus de amor, né? De querer fazer o quê? Ao invés de abandonar, de destruir, reconstruir, né? Tirar daquela situação. Porque foi a situação mais terrível que aconteceu na vida dos dois lá no princípio, né? De Adão e Eva. E é para nós hoje, quantas pessoas estão sofrendo, né? Mas Deus sempre está em busca dos seus filhos amados, né? Isso é maravilhoso. Eu acho interessante assim que quando essa pergunta, Joel, quando ela vem para mim ou vem para você, ela quer Porque dizer, ela ecoa, desde lá do Éden, ela ecoa até hoje, em todos os momentos. e ela quer dizer o seguinte: Adão e Eva podiam estar atrás de um pé de bananeira, certo? Ou um pé de amoreira, não importa. Estava escondido atrás de alguma coisa. Deus olha para mim e pergunta, quando ele pergunta, né, onde você está, Jefferson? Hoje, Ele quer saber até onde você caiu. É aquela pessoa que liga para você e fala, olha, meu carro estragou. Aí você faz a pergunta para ela, ok, aonde você está para eu te buscar? Se a pessoa souber aonde está, você vai buscar lá. Agora, se do outro lado da linha falar assim para você, olha, eu não sei. Tá, adiantou te ligar e falar que o carro estragou? Então, quando Deus faz essa pergunta para Adão e para mim, Ele está dando a oportunidade de a gente se localizar e dizer para ela, eu estou aqui em tal lugar, por favor, é isso? Olha, quer ver? Essa pergunta ela se repete na Bíblia de um outro contexto, mas com o mesmo objetivo. Lembra quando Elias fugiu da presença de Jezabel? Sim. Aí ele entrou numa caverna, se escondeu lá, né? Aí veio um vento forte, Deus não estava ali. Depois veio uma brisa suave e Deus estava lá. E qual foi a pergunta de Deus? Que tu tá fazendo aí, peão? Para Elias, né? Que fazes aqui? É a mesma coisa, tinha o mesmo sentido. E assim, por isso que eu coloquei aqui, quando eu fiquei meditando nela, como a pergunta mais importante para a humanidade, porque ela não foi feita só lá. Ela é feita todos os dias. E Adão estava na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus visitava o casal na viração do dia, então tinha uma comunhão próxima, né, plena, diária ali, que deixa entender, né, a Bíblia deixa a gente com esse entendimento. E, de repente, essa comunhão foi cortada. Em muitos momentos, nós vamos ter quedas. E, às vezes, as quedas são grandes e a gente, por ter estado na presença de Deus de uma forma intensa, a gente sente também de uma forma intensa essa separação, essa queda. E essa pergunta, ela chega até mim. Onde estás? Ou seja, o que você está fazendo aí? Aí não é seu lugar, não, é para cá. E outra coisa, eu vi que o autor ele teve uma preocupação nessa primeira lição em mostrar um Deus missionário. Ele extraiu lá da Bíblia e colocou na lição um Deus missionário, que eu não tinha prestado atenção ainda nisso. Não, isso eu achei muito importante. Agora, Elton, é o seguinte, aqui nós estamos falando que Deus procurou. Se Deus procurou, é que teve uma queda. Ou seja, agora a pergunta que eu faço é a seguinte, como a queda atrapalhou todo o plano original de Deus, certo? E o que Deus faz depois da queda? É imprevisto, uma coisa que Deus teve que correr urgente? Como é que é esse esquema? É como a gente vê que Deus nunca é pego de surpresa, né? Não? Ele não foi, não, nunca, né? Deus sabe todas as coisas, né? E essa questão de onde estás, a gente fica pensando assim, Deus não sabia onde estava Adão. Eu sabia, não é questão geográfica, mas questão de comunhão com Ele, né? O pecado trouxe essa ruptura, né? Porque antes era maravilhoso, né? Eles tinham comunhão plena, né?
encontravam com Deus, estava tudo perfeito. Aí, quando vem a queda, o que acontece? Separação. O que eles fazem? Quando a pessoa está no erro, o que faz? Foge. Quer esconder, né? E aí Deus, ao invés de falar, tá, você está indo embora aí, então vai embora. Se vire aí, então. Não, ele vai atrás para fazer o quê? Mostrar que tem uma solução. Todos têm uma solução na vida. Porque tem gente que acha que Deus abandonou, né? Tem muitas pessoas que acham. O inimigo fala isso, né? Ah, Deus te abandonou. Satanás fala isso, né? Tem outros que acham que Deus está punindo. Ah, Deus está me castigando. Vai me castigar. Não, Deus é amor. A gente colhe as consequências. E tudo isso por causa do quê? Uma coisa que nós estudamos no passado, que é o livre-arbítrio. Né? Deus não força nada. Deus de amor não pode forçar. Tem que ser o quê? Espontâneo, de coração, por gratidão e amor a Ele. Mas Ele vai atrás, Ele alcança a todos que se humilharem diante dEle, né? O reconhecimento, essa pergunta, o João falou muito bem, a pergunta, onde está? É para mim. Como é que eu estou no meu relacionamento com Deus? Ah, estou indo na igreja, mas será que eu estou realmente próximo do meu Deus? E às vezes acontecem algumas coisas que ele pergunta, onde você está? Né? Sim, sim. Aí você desperta, puxa, eu estou longe. Estou longe. Aparentemente próximo, mas no meu coração está o quê? Longe. Então, a gente vê esse Deus é maravilhoso, ele nunca abandona. É um Deus que busca, né? Deus buscando o ser humano. A Bíblia diz assim, ó, que Deus ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. É um fato, porque se Ele nos tratasse conforme nós realmente somos, a Bíblia diz que nós nos tornaríamos o quê? Pó, certo? Então, assim, com a entrada, o plano original de Deus era que houvesse... A busca de Deus é para que o plano original dele seja alcançado. E o que a gente vê a Bíblia sempre repetindo, que o desejo de Deus era estar o quê? Juntos, né? Junto, estar junto. Em um momento da história, no momento do pecado, entrou no coração do ser humano, na natureza do ser humano, a dúvida em relação ao caráter de Deus. Porque quando Satanás falou para Eva, parafraseando aqui, você não vai comer, é porque Deus não quer. Sabe por que Deus não quer que você coma? Porque no dia que você comer, você vai se tornar igual a ele. Então, ao ela receber essa informação, gerou uma dúvida sobre o caráter de Deus. E quando o casal, o ser humano, peca, essa dúvida veio na natureza humana. Cada vez maior, pós-queda. Né? Então, toda a humanidade hoje tem uma dúvida em relação ao caráter de Deus, em maior ou em menor grau. E essa dúvida faz com que a gente, muitas vezes, tome as nossas decisões e não siga a vontade de Deus. E aí nós entramos por caminhos que nos desviam do plano original de Deus. Como diz Salomão, há caminhos que para o homem parece direito, mas o final é de morte. E aí Deus sempre está lá, o Deus da missão, o Deus missionário, né? Indo atrás, onde está? Não é por aí, é por aqui. Bonito isso. Agora, aqui em manuscrito, volume 19, página 330, diz: o amor de Jesus pelas pessoas não pode ser medido. Cristo morreu para salvar não apenas os poucos que o aceitam. Eu achei isso aqui tão lindo. Olha que coisa linda, como você vale para Jesus. Ele não morreu somente para aqueles que os aceitam. Não, ele veio ao nosso mundo para salvar cada filho e filha de Adão. Ele não veio para buscar e salvar aqueles que eram imaculados e amáveis, mas veio para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Amém. Eu achei isso lindo. E quando você vai para o livro de Gênesis, Deus buscando, é a verdade. Ele veio buscar eu e você, porque nós somos perdidos. Ele veio buscar o teu amigo que está na droga, ele veio buscar o teu amigo, ou às vezes pai ou esposa que está no vício, que não importa o vício, teu filho que às vezes pode estar num vício de pornografia, você entendeu? Ele veio buscar ele. Todos nós somos para Deus o que há de mais importante. Então vamos lutar com um idente, com oração, sabe? Para que as pessoas sejam redimidas para Jesus. E isso é tão interessante que quando eu vou para a lição de segunda-feira, o Deus que anseia estar conosco, lá diz assim, Gênesis 28, verso 15, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra,
porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Qual versículo você leu? Gênesis 28, verso 15. Então, quando você olha esse verso, me diga, o que dá para sentir desse Deus maravilhoso conversando com o amigão dele, Abraão? É um Deus fantástico, né? Eu fiquei me perguntando assim, por que Deus ele poderia apenas ter dito, mas a ação de Deus ela é uma ação, não é somente, ele não verbalizou, só verbalizou. Não, foi mesmo. Ele foi de Esteve fato. junto. E aí a gente chega à seguinte conclusão: Deus quer nos ensinar pelo exemplo. Então ele primeiramente faz para depois nos pedir, porque depois ele vai nos pedir, né? Então ele quer ensinar, porque a gente vai ver mais para frente aí, até na próxima semana, que no final essa missão de Deus, por isso que o título do trimestre, né? A missão de Deus é a minha missão. A missão de Deus, minha missão, ela é como se Deus passasse o bastão para mim também. Chique isso, né? Elton, eu vou fazer parte, eu sou chamado a fazer parte dessa missão. Elton, quando você vê esse Deus falando com Abraão desse jeito, Abraão, pode ir. Como diz o eu não vou falar, não. Eu vou estar com você. Como é que você se sente, cara, nessa luta que a gente tem do dia a dia, contra o pecado, contra as coisas que estão acontecendo no mundo, e às vezes a gente se sente tão só? Pois é, acontece cada coisa, né? E isso aqui é uma coisa que acalenta o nosso coração, né? Porque as coisas não são fáceis para ninguém. E quando a gente estuda uma lição dessa, por isso que a importância de fazer o quê? Estudar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias. Porque a gente vê um Deus que está com a gente. Porque a gente tem algumas situações que parece que é impossível, e a gente tenta achar soluções por nossa conta. Por exemplo, Adão e Eva, eles acharam o quê? Fizeram folhas, né? Roupas de folhas lá. Achando, isso aí é só tentar salvar pelas obras, né? Minhas obras. Aí Deus faz o quê? Faz lá uma pele, né? Uma roupa de pele de cordeiro, simbolizando a quem? A Jesus. E nós, quando a gente vê nas nossas dificuldades, a nossa tendência é fugir da realidade de que Deus tem o quê? A solução para nós. E buscar no mundo a solução. E não dá certo. Então, a gente vê que na nossa luta, nós não estamos o quê? Sozinhos. Mas, para isso, precisa ter comunhão diária para a gente entender. Eu leio uma lição dessa aqui, falando que Deus está com Abraão. Depois a gente vê aqui falando sobre Deus está lá, está com Abraão, Isaac, Jacó. Depois José, né? Está lá com José, naquela situação tão difícil, depois com o povo lá no deserto, fazendo o quê? Querendo construir um santuário para ele estar lá junto deles. Não dá para entender, né? Isso é uma coisa assim que a gente fala assim, Deus está o quê? Ele quer estar comigo. E só com ele eu vou vencer. Não tem outro caminho, é ele. Um movimento de aproximação do ser humano, né? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, Deus ele usava profetas para transmitir a vontade dele, né? Era um meio, ele construiu o santuário para que eu possa habitar no meio deles. É um movimento de aproximação. Quando a gente chega no Novo Testamento, esse movimento ele se aproxima mais ainda, porque agora o próprio Deus ele se torna um ser humano e ele convive, ele anda entre os seres humanos. Depois que Jesus ele é levado aos céus, ele envia o Espírito Santo e aí isso se aproxima, a proximidade aumenta, porque o ser humano, o Espírito Santo passa a habitar. Porque Jesus estava por lá de fora. Sim. E agora que você ia falar. O ministério e o Espírito Santo por lado de Então, quando dentro. você olha incrível, do Antigo Testamento para cá, né, ele vem se aproximando. E o objetivo final no plano da salvação é para que nós, lá no Apocalipse, diz que nós mesmos habitaremos com Deus. Ele será o nosso Deus, né? E nós estaremos incrível. com Ele por toda a eternidade. É incrível. Quando você começa a ler essa lição, você vai ver assim, que ela é muito legal. A lição de segunda-feira fala de alguns personagens, e esse verso mostra o anseio de Deus de estar com Abraão, como ele teve com Jacó, com José. Depois, lá na frente nós temos Daniel e tantos outros. Agora, a pergunta que eu vou fazer para você que está aí desse lado daí, ó.
De que forma você experimenta a presença de Deus na sua vida? Você tem tido a presença? Você tem sentido? Se esforce, luta com Ele, faça o que o Elton e o Joel estão aqui falando, a comunhão com Ele, permita Ele estar perto de você. Olha o que está escrito aqui no livro Profetas e Reis, página 335. Os cristãos sempre encontram no Senhor um forte apoio. Podemos não conhecer a forma como Ele ajuda, mas de uma coisa sabemos: o Senhor jamais abandona aqueles que nele põem sua confiança. Yes! O Senhor jamais vai te abandonar. Pode sentir Ele do teu lado aí, ó, firme. Pode ir para frente, não tenha medo de nada não, que Deus vai estar com você. Amém. Olha a lição agora de terça-feira fantástica. Como nós estávamos falando, primeiro Deus vai atrás de Adão, onde você está? E essa pergunta vai até a volta de Jesus, onde nós estamos. Não foi isso? É. Depois a gente vê um Deus que se aproxima, certo? Através de Abraão, através do santuário. Agora, o Deus que se tornou Conosco. de nós. É isso? O Deus que continua? Não, Deus que se tornou um conosco. Eu escrevi errado aqui, ó. O Deus que se tornou um conosco. Me explica isso, vocês. Eu sei que eu escrevi errado aqui o título, agora nem sei mais o que era a lição. Vamos lá. Como é que é esse Deus que se tornou um conosco? Acho que a gente pode ler Mateus 1, 23, né? Vai dizer aí Você viu que eu esqueci de pagar Mateus 1, 23. Vai trazer uma boa... Era ele que era para estar aí, boa explicação. É? Era ele que era para estar aí, eu não escrevi. Quando o anjo dá a notícia, né, ali para José, do nascimento de Cristo, para José, Seu para nome Maria. será como que está aí? No verso 23 diz assim, ó, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. É o Deus missionário, né? É o que a gente está falando aqui. A lição ela tem esse objetivo de mostrar um Deus missionário, um Deus que faz para que a gente também faça. A missão de Deus foi buscar, porque Deus veio buscar e salvar quem? O perdido. O perdido, né? O perdido, todas as parábolas que são colocadas ali, mostrando o perdido, ele nunca tem capacidade de voltar sozinho, né? Não, está perdido. Elton, sabe uma coisa que eu acho interessante? Quando a minha esposa foi fazer pedagogia, a gente começou a entender uma coisa com um tratamento à criança, que é o seguinte: você, aprenda aí, hein? Você jamais fala com a criança, ou seria bom, desculpa, usar a palavra certa, seria bom você jamais falar com uma criança no nível superior visual dela. Então, quer conversar com a criança? Se abaixa, se agacha, ou pega a criança, levanta ela para vocês falarem do mesmo nível visual. Sabe o que esse Deus conosco que você leu aí parece? É o mesmo nível. Não dá para entender? Parece que compreender melhor a linguagem. Deus não se conteve em falar com o ser humano, sabendo que ele era aquele Deus que aparecia na nuvem, no deserto, que vinha no Shekinah. Falou, não, deixa eu me fazer pequeno para falar a linguagem deles. Essa expressão, é mais ou menos isso aí? É isso. E é uma coisa assim, existe um autor cristão que se chama Augusto Cury, e tem um dos livros desse, se eu não me engano, é o Mestre dos Mestres, parece. Ele fala de que ele era um ateu, né? Ele fazia parte de um grupo de ateus que queria combater a Bíblia. E eles pedem para ele ler a Bíblia, estudar e provar que era coisa de homens. E ele começou a estudar isso e viu que era impossível o ser humano inventar uma coisa dessa. Como é que um Deus todo-poderoso se torna o quê? Homem. Jesus, que estava lá na criação. E a promessa foi dada lá com Adão e Eva, lá em Gênesis 3,15, né? Mas ele se torna um homem como nós, igual você falou, fica no mesmo quê? Nível para nós entendermos o amor do Deus Todo-Poderoso. Isso não é concebível. Não dá para entender. É aquilo que eu falo, eu prego, eu falo para você sobre Jesus, mas eu não consigo entender
duas coisas. Um Deus que faz isso e aquele Deus que ama tanto que a gente não consiga entender como é que ele ama um pecador, Joel. Pois é. Continua. Não, então, aí ele fala que nisso ele converteu, porque ele falou, é impossível o ser humano inventar o que está aqui na palavra de Deus. Isso aqui foi inspirado. Porque homem nenhum ia mostrar um herói, um salvador, Pequeno desse jeito. pequeno, morrendo na pior morte que tem, né? Vindo, sendo gerado no ventre de uma mulher e nascendo como ser humano, como nós, vivendo como nós. Ele falou, isso é impossível o ser humano fazer, inventar uma coisa dessa, porque não é cabível na natureza do homem pecaminoso. Ele quer fazer um Deus todo-poderoso. Os deuses pagãos, né? Você olha, lê Elíades, nem lê, não, isso não presta. Não. O que é? É só uns deus grandão, poderoso, fazendo besteira, porque um é maior que o outro. Isso é o ser humano em ação. Agora, a Bíblia é o Deus em ação, vindo aqui como homem. E fazer isso por mim, por você, por todos nós. É muito amor. É muito amor. Então, assim, quando a gente entende isso, a gente tem vontade de conhecer mais esse Deus. Quando a gente conhece Deus através do quê? Da palavra, da oração, como já foi falado aqui, pelo poder do Espírito Santo, que torna eficaz isso aqui na nossa vida. Nessa questão de missão, eu fico, assim, essa semana eu fiquei pensando, né, sobre essa lição, e um ponto que chama atenção. A Bíblia diz assim, ó, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Para sempre. Quando nós pegamos da era do cristianismo para cá, nós estamos aí há cerca de 2000 anos, o cristianismo permaneceu, passou pelas piores perseguições possíveis, atacado de todas as formas, e assim, tirando isso, existe algo que é muito difícil, que são adaptações culturais. Adaptações culturais, adaptações temporais, são coisas difíceis. Você pode criar um produto e daqui a um tempo ele não vale mais nada. Ele faz muito sucesso no momento, arrebenta, explode e depois não vale mais nada. E assim em todas as áreas. Agora, o cristianismo, né, eu estou falando do cristianismo, 2000 anos. Não estou falando da história da salvação, que a gente está aí há cerca de 6.000 anos, mais ou menos. Sim. Ele se adaptou e ele resistiu a todas as provas. E permanece, hoje parece que ele está mais vivo do que nunca, apesar de suas imperfeições na vida do ser humano. Não que o plano da salvação seja imperfeito, mas o ser humano viver o plano da salvação vai ter suas imperfeições. Então, como que isso pode acontecer? Como? Já é um motivo, seria um motivo já para, na cabeça dos intelectuais e das pessoas, dos estudiosos, causar um impacto. Um espanto. Sim, é um impacto. Porque não tem explicação. Agora, nós não compreendemos com todas as letras. Não, a gente aceita pela fé. Agora, como é mais interessante que eu acho, ali o Deus que se tornou um conosco. Você disse que Emanuel, Deus conosco. Tá, mas ele morreu, ressuscitou, foi para o céu. Aí na lição de quarta-feira diz que o Deus que se tornou um conosco também é o Deus que continua a estar conosco. Aí eu vejo assim, aqui a gente vê um Deus que se fez nenenzinho, né? Se fez humano, andou, empoeirou os pés, tocou, sofreu dores, chorou, certo? E agora a gente vê um Deus que quando sobe, o texto que eu coloquei aqui foi João 3,16, mas agora o 14 de 1 a 3, eu acho que encaixa mais aqui, certo? Que é o quê? Olha, eu vou, certo? Eu vou, certo? Mas vou vir buscar você. E tem um outro ainda que diz que ele vai estar conosco até ele vir buscar a gente. É isso mesmo? A gente entra nessa linha do Deus missionário. Ele tem um plano de salvação, certo? Ele implementa, esse plano já existia, ele começa a pôr ele em prática logo depois que o pecado acaba, vem trazendo, o pecado entra no mundo, ele vem trazendo ali as dinâmicas desse plano, para cada época uma forma diferente, com pessoas diferentes, uma didática diferente, e aí esse plano ele vai ganhando o quê? Corpo. Ele vai
se expandindo e ele vai crescendo. Quando ele fala assim, ó, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, por que ele estaria convosco até a consumação dos séculos, sendo que muitas pessoas já teriam morrido até a consumação dos séculos? Está mostrando que esse plano ele vai contar com o quê? Conosco. Quem vai estar inserido nesse plano? Cada um de nós. E nossos de século filhos... em século. Aí entra esse mistério que a gente estava conversando. O cristianismo vem se adaptando em questões culturais, em questões temporais, e para cada época existiram pessoas que deram continuidade, né? É uma continuidade, mas que fizeram parte do plano de Deus. É fazer parte do plano de Deus. Eu vi que você está olhando aí, vendo aqui. O que você quer contar para a gente? Não, voltando um pouquinho do Emanuel, né, o Deus conosco, lá Isaías 7,14, a profecia, mais de 700 anos antes, né, já estava previsto aqui a 7,14, que, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Ele sempre avisa a gente, né, tudo. E continua falando aqui, né, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho que se chamará Emanuel. Isso mais de 700 anos antes de Cristo vir. Para a gente ver como Deus ele nos ajuda, Ele nos ama e Ele quer mostrar que Ele tem poder e tudo se cumpriu fielmente. Fora outras várias profecias, né? E como a gente está tratando agora de que qual que é a promessa dele, né? De que Ele vai estar conosco até o fim e de que vai voltar. Várias profecias também falando o quê? Concretizando tudo isso. Então, esse Deus, a gente pode confiar em quem nesse mundo? Só Ninguém, nele. só Deus, nele. só Deus. Só Deus, porque está cumprindo tudo que Ele fez, fielmente. que prometeu, né? Jesus está aqui. Ele veio, cumpriu a missão dele aqui, ensinou os discípulos e passou isso para quem? Para todos que aceitam a Ele como seu Salvador. E o mais interessante, sei que você já vai tocar nesse assunto também, e o mais interessante é que ele fez o seguinte: da mesma maneira que ele usou Abraão, Jacó, Isaac, veio pessoalmente, porque no meio do plano precisava dele, ele volta ao céu, o Espírito Santo vem, aí ele precisa dos discípulos, com aquela ordem, né? Ide, né? Da mesma maneira que Abraão fez discípulos, que são os filhos que vieram, e eu deixei vocês vão e façam discípulos, né? É essa dinâmica, é o Deus missionário, né? Ele faz para deixar o exemplo. Agora, de que forma ele estaria conosco até a consumação dos séculos? Isso é interessante a gente saber. Porque o Espírito Santo, né, entra nesse plano da salvação, assumindo uma nova etapa desse plano, e aí Paulo vem trazendo para nós a importância de nós entendermos que o Espírito Santo habita em nós, que nós não somos de nós mesmos, mas nós somos comprados por Deus, e que o Espírito habita em nós, e por isso é que nós não somos de nós mesmos. Vem ampliando essa responsabilidade na nossa vida e mostrando que nós fazemos parte ativa do plano da salvação. Olha que bacana aqui, quer ver? Olha, você falando do plano da salvação e nós somos parte ativa, Fundamentos para a Educação Cristã, página 199, diz assim: Jesus olhou com infinita compaixão para o mundo em sua condição degradada, assumiu a forma humana para que pudesse pôr-se em contato com a humanidade e elevá-la. Eu achei tão legal. Quer dizer, ele se abaixa para nos levar. Veio buscar e salvar o perdido, atingiu a maior profundeza da miséria e aflição humana, a fim de tomar o homem de modo como o encontrou, um ser manchado pela corrupção. Vê se é o seu exemplo. Vê se é o nosso exemplo aqui. Vê se o que ela está citando aqui está inspirado, o Espírito de Profecia, Ellen White, revelado para ela. Deus veio buscar um homem, um ser humano, do jeito que encontrou, um ser manchado pela corrupção, degradado pelo vício, depravado pelo pecado e unido a Satanás na apostasia, e elevá-lo a um lugar no seu trono. Outro patamar, né? É lindo, não é? Olha que Deus maravilhoso. Ou seja, né, ele era rico, se tornou pobre, para que nós que éramos pobres nos tornássemos ricos. Aí eu posso
finalizando já a lição, indo para a parte final. Um Deus que fez tudo isso, vai ou não vai cumprir João 14, de 1 a 3? Eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar. Mas antes ele diz assim: não se turbe o vosso coração, não fique com medo, porque eu vou estar contigo. Agora vocês consideram o seguinte: posso crer nisso? Amém? Claro que pode. Pode. Porque não teria sentido toda essa história e finalizar de que forma? Qual outra forma que isso poderia se finalizaria tendo um sentido? Não teria sentido nenhum, né? Agora, é muito importante você sentir o plano de Deus na sua vida, o plano de Deus inicial para a sua vida é te salvar, te buscar e te salvar. É muito importante você sentir isso e sentir a necessidade de dar continuidade. Eu acho que a lição ela quer que a gente entenda isso. O que foi para você o encontro com Cristo e saber que Deus conta com você para dar continuidade a esse plano. Amém. Porque lá no início, lá diz assim, ó, na introdução do trimestre, diz assim, ó, comece a fazer algo pela missão. Quando eu li isso aqui, me veio uma música na cabeça. Aquela música que diz assim, ó, deixa eu lembrar aqui. Careca já perdeu. A caridade é um dom. Tá. A caridade é um dom. A caridade é um dom. Assim é. Se você pode cantar, cante já. Um instrumento tocar, é toque, louvar. Falar de Cristo a alguém é amar. Então, assim, aquele hino, ele te joga para essa direção. Faça alguma coisa. Ou seja, você pode fazer algo pela missão. Amém, Elton. E você precisa fazer algo pela missão. Amém. E daí, Elton, o que você tem para dizer para nós? Então, João 17, 26, é o propósito de tudo isso. Ó. Jesus falando aos discípulos: eu lhes fiz conhecer, falando ao Pai, né, o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Ou seja, é isso que o Joel está falando. Se Jesus nos alcançou, se esse Deus maravilhoso nos alcançou com esse amor, o que nós devemos fazer? Levar esse amor às pessoas. Se a igreja não faz isso, é uma igreja fadada a morrer. Sem sentido também. Sem sentido. Se torna um clube, né? Para satisfazer os egos e os desejos. E aí a gente vê que, se nós não fazemos isso, nós também morremos espiritualmente. Então, isso está interligado, está tudo na nossa vida. Deus nos alcançou, eu fui alcançado, Joel foi, Kevin, você foi alcançado, todos nós fomos, e devemos fazer o quê? Alcançar a mesma outros, coisa. né? Alcançar E os de outros. fazer discípulos, ensinando-os, né? Por que a gente está passando a lição hoje aqui dessa forma? Qual que é o objetivo da gente estar aqui hoje? O que nos levou a isso? A estar aqui hoje? A missão. E que tomara que tenhamos sempre ela no coração. É? Amém. O Joel que queria contar isso aqui para vocês, mas como o tempo já avançou e nós temos que encerrar, olha que legal. Legal, né? Não esquece do desafio. Não, o desafio está aqui já, ó, aqui, ó, o meu dedinho aqui, ó. Nós temos um desafio, eu falei para vocês, toda lição tem um desafio, nós vamos ter que cumprir. Você vai prometer que vai cumprir. Prometido? Então vamos lá. Para cumprir, você tem que pensar muito bem nessa história aqui. O povo tinha um povoado, que é para as pessoas atravessarem e chegar nesse povoado, eles passavam por cima de um pantano. Eu não sei se é isso que vocês falam aqui. É um brejo. Lá no Rio Grande do Sul é pantano. É pântano, né? Para cá é pântano. É um brejo. Então, o que acontecia? Só que era um brejo com uma lama, tipo removediça, aquela areia assim que afunda. Então, assim, as pessoas que tentavam chegar lá, desequilibrava, caía lá. E elas começavam a gritar por socorro. E todos que vinham, tropeçava, caía lá. Tropeçava, caía lá. Só que eles gritavam muito por socorro. Então, o pessoal do vilarejo, que estava num lugar seguro, começava a imaginar assim: nossa, o que a gente pode fazer para ajudar eles? Então, começaram a fazer reuniões, certo? Para achar uma solução. Começaram a se reunir aqui umas 3, 4 pessoas. Olha, a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar, porque eles gritavam muito. Vinha mais gente, caía lá e gritava muito. Aí, de repente,
começar a fazer, quem sabe uma coisa? Vamos criar uma comissão de verdade agora, eleger um presidente, secretária, tudo, para a gente arrumar jeito de salvar as pessoas que estão gritando lá no pântano. É isso? Lá no pântano. Vamos achar um jeito. Pronto, fizeram reunião. Daqui a pouco fizeram até uma quermesse, festa, para arrecadar dinheiro, para eles terem um lugar mais confortável para estudar o assunto daqueles que gritavam lá no pântano. De repente, falar o seguinte, olha, a quermesse deu lucro, só que assim, a gente está aqui e eles ficam gritando lá pedindo socorro, e isso está atrapalhando a gente aqui, para resolver o plano, para ajudar um plano. Então, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma sala fechada com ar-condicionado, para a gente não escutar eles gritando, porque a gente vai ficar aqui dentro da sala planejando um jeito para salvá-los lá. Eles pegaram o dinheiro, construíram a sala, pararam de ouvir o barulho, os gritos. O que você acha que aconteceu com a reunião? Não era mais fácil ter ido lá e salvar? Deus não fez plano nenhum quando nós estávamos caídos. O plano já tinha sido feito há muito tempo. A Bíblia diz antes do pecado. Mas a lição ela traz um desafio para eu e você não ficarmos dentro de 4 paredes com ar-condicionado ou com ventilador, não importa, com água gelada, para a gente ficar fora disso, trabalhando em prol das pessoas que a gente ama ou que a gente precisa amar. A lição de quinta-feira, nós toda semana teremos um desafio. E o desafio vai ser o seguinte, olha, ore a cada dia para que Deus o motive a fazer parte da missão. Vê quem que você pode ajudar, falar de Jesus, mostrar o amor de Jesus. Ore todo dia. Deus, ache alguém precisando de uma coisa, me mostre para que eu vá lá ajudá-lo. Agora eu queria que você se desafiasse, que a lição também pede um desafio um pouco maior. Aprenda o nome de alguém que você ainda não conhece, que mora perto de você ou que trabalha perto de você, um vizinho, colega, um comerciante, padeiro, e ore pela pessoa escolhida todos os dias. Lá na frente a gente vai falar o que você vai fazer com isso. Mas ore, Deus, ó, eu vou orar pelo padeiro, eu vou orar para o dono do boteco, eu vou orar para aquele lá, ore. Bota o nome dele nas orações de manhã, nas orações de meio-dia, nas orações da noite. E você vai ver como vai ser bom demais. E eu queria encerrar com Atos dos Apóstolos, página 19, que diz assim: Cristo não disse aos seus discípulos que a obra seria fácil, mas não seriam deixados a lutar sozinhos. Assegurou-lhes que estaria com eles e, se avançasse com fé, seriam protegidos pelo Onipotente. A pergunta de Deus é: onde você está? A lição vai trazer um monte de coisas que vai nos ajudar a ver que, aonde você estiver, Deus tem capacidade de ir buscá-lo. Aonde o seu filho está, Deus tem condições de ir buscá-lo. Aonde o seu vizinho está, Deus vai fazer a mesma coisa. Onde cada um que você conhece, que precisa conhecer Jesus, estiver, Deus tem capacidade de ir. O que nós vamos fazer agora é orar para que você e eu oremos por essas pessoas e ajudamos elas a perceberem onde elas estão e, por nosso exemplo, sentir a necessidade de um Deus que ama e que busca. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado a Deus por essa missão que o Senhor cumpriu muito bem na pessoa de Cristo na cruz, na pessoa de Cristo também lá no Éden, e cumprirá na pessoa de Cristo também na volta de Jesus para acabar e erradicar o pecado. Por favor, Deus, ajude para que os nossos amigos, filhos, familiares, todos aqueles que precisam de conhecer, sejam influenciados pelos nossos exemplos. Amém. Que a sua palavra, seu Santo Espírito nos mude, ó Deus. E nós precisamos responder aonde nós estamos, ó Deus, e por favor, que possamos ser sinceros para que o seu Santo Espírito possa trabalhar conosco e o Senhor possa permanecer conosco até a tua volta. Amém. Abençoe a tua igreja. Ajude a escolhermos o vizinho, a pessoa por quem vamos orar. Ajude a olharmos para as pessoas que necessitam de Ti para que possamos ser úteis para elas, porque esse é o nosso desafio dessa semana. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém. Olha, Amém. semana que vem nós vamos estar aqui junto. E não se esqueça, é nesse canal, é nesse programa Escola Sabatina, é nessa classe que a gente espera você. Fechado? Compartilhe, dá lá o seu like, o seu like, e fale para os seus amigos que tem essa classe, que é do nosso jeitão, mas é o jeitão que Deus quer que a gente fale para você da verdade dele. E lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até lá.